Meus irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, esteja sobre cada um de nós nesta manhã. Convido-os a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu estou meditando com a igreja desde o mês passado a respeito do fim dos tempos, por assim dizer, mas eu estou tentando demonstrar, à luz da palavra de Deus, que nós não devemos considerar o fim dos tempos uma coisa meramente futura, só o que ainda está para acontecer, e sim considerar que desde que Jesus veio a este mundo, o fim dos tempos já começou. E nós então vivemos esta era, uma era de grandes conflitos, de grandes lutas, de grandes batalhas espirituais. E temos que compreender, portanto, qual é o sentido dessa batalha, dessa luta, que eu chamei aqui de escatológica, não é? Porque o termo escatológico quer dizer do fim dos tempos, mas entendendo, portanto, que o fim dos tempos já é realidade. Quase sempre quando nós pensamos na segunda vinda de Cristo, nós imaginamos, e isso é normal por causa de algumas descrições bíblicas, que vai acontecer uma grande batalha na segunda vinda de Cristo. Se você ler o capítulo 19 de Apocalipse, né? O cenário montado é de uma grande batalha. Os céus abertos, o cavaleiro branco, que é Cristo, seguido de exércitos celestes. Essa é a visão lá de cima. Embaixo, na terra, o texto descreve o anticristo, o falso profeta, os exércitos humanos reunidos também para a peleja, para a batalha. Então a cena realmente é de uma grande batalha. Mas então, quando nós lemos o texto, nós vemos que de fato não acontece uma batalha como nós talvez fôssemos ou imaginássemos. Como dos filmes, né? Em que os dois exércitos se enfrentam, um começa a vencer, outro retoma, vai, volta, aquela coisa, até que no final o exército vence. Não, na segunda vinda de Cristo não há, tecnicamente falando, uma luta assim, uma batalha assim. Há simplesmente um massacre. Cristo volta dos céus e esmaga seus inimigos. Como é que ele destrói o anticristo? Lutando com a espada para lá e para cá? Com o sopro que sai da sua boca. É assim que ele vence o maligno. Como é que ele derrota o dragão, o inimigo, né? Uma batalha novamente árdua? Não. Ele lança o inimigo, o dragão, para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então, tecnicamente, não há uma batalha final nesses níveis que nós pudéssemos imaginar. Há só um momento de consumação. Porque, de fato, e esse é meu ponto, a batalha já aconteceu. A verdadeira batalha, que foi árdua sim, que foi terrível sim, para Cristo, já aconteceu e ela se deu na primeira vinda de Jesus. Ali houve, de fato, uma árdua, uma dura batalha, onde Cristo venceu. Mas para vencer, ele teve que, em alguma medida, ser derrotado também. Toda a vida de Cristo, seu nascimento, seu viver aqui neste mundo, sua morte na cruz, são eventos que representam em algum ponto a derrota que Cristo teve que sofrer. Ele teve que se esvaziar, ele teve que abandonar o alto dos céus, as moradas eternas, ele teve que se tornar um homem, ele teve que viver uma vida humana, ele teve que morrer. E então sim, reverter tudo isso na ressurreição, na sua subida aos céus, no seu entronizamento lá nos céus, e no seu governo, a partir disso até que ele volte, até a segunda vinda. Então, eu quero meditar com os irmãos como cada um desses eventos da primeira vinda de Cristo representam essa batalha verdadeira, essa batalha escatológica.
E hoje eu quero meditar no simples fato do nascimento de Cristo. E o que isso significa para essa guerra e para a grande vitória de Jesus. A Bíblia diz que nós, cristãos, somos mais que vencedores. Mas mais que vencedores em quê? Como? Em Cristo. Porque Ele já venceu. A primeira vinda dele é essa vitória. A segunda vinda consumará, nos dará então o benefício de poder então desfrutar de todas essas conquistas no mundo vindouro. Mas agora mesmo no tempo presente, nós já somos mais que vencedores, Paulo diz. Nós temos que entender então a vitória de Cristo na sua primeira vinda, que garante a nossa vitória agora nos dias atuais. E o nascimento dele é o começo dessa grande vitória escatológica de Jesus. Por isso eu pedi para nós lermos a passagem de Lucas. Eu quero meditar rapidamente em 3 passagens nesta manhã. Uma dos evangelhos, uma das cartas paulinas e uma de Apocalipse. Como Apocalipse eu já meditei suficientemente aqui, será bem breve hoje. Mas observe o capítulo 2 de Lucas, que narra o nascimento de Jesus em termos muito interessantes, mostrando o envolvimento dos anjos nesse nascimento. Já no capítulo 1, Gabriel veio, anunciou para os pais de João Batista que ele haveria de nascer, depois anunciou para Maria que ele haveria de nascer. Disse, inclusive, se você ler o capítulo 1, verso 32 e 33, que Jesus seria chamado Filho do Altíssimo, e que Deus, o Senhor, lhe daria o trono de Davi, seu pai, e que Cristo reinaria e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, Gabriel, aquele anjo que lá no passado foi enviado a Daniel para anunciar quando viria o Messias, naquela famosa profecia das 70 semanas, agora vem para Maria para dizer, ele vai nascer, o rei vai nascer, o filho de Davi vai herdar o trono de Davi, ele vai se assentar sobre a casa de Jacó, ele vai reinar sobre ela e isso não terá fim. Aqui está o começo da batalha pelo nascimento do rei. Essa é a batalha pelo nascimento do rei. Mas então, o capítulo 2 narra como isso foi. Ele diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Olha, os dados históricos mencionados por Lucas aqui, além de apontar para a historicidade dos fatos, ou seja, localiza o nascimento no tempo, no espaço, corretamente, mas também nos mostra o poder de Deus em ação. Cristo tinha que nascer em Belém, mas seus pais moravam na Galileia, em Nazaré. Então como é que ele ia nascer em Belém? Deus movimenta o mundo para isso. Ele faz com que o próprio imperador César Romano decrete a exigência de um recenseamento. E então, como naquela época os recenseadores não iam às casas, eram os que precisavam, os próprios moradores, habitantes, que tinham que voltar à sua terra natal. E assim, José e Maria são obrigados, por lei, por um decreto do imperador, que nem sabe quem eles são, que nem os conhece, que não faz a mínima ideia de que existe um casalzinho de camponeses lá em Nazaré. Mas ele decreta, e sem saber de nada, ele obriga esse casal a sair de Nazaré, a sair da Galileia, para ir a Belém, porque o Filho de Deus tem que nascer em Belém. Isso é batalha, irmãos. O Senhor decretando, o Senhor usando os próprios ímpios para o cumprimento dos seus propósitos, sem que os próprios ímpios entendam isso muito bem, ou compreendam, eles são usados nesse plano de Deus. O verso 7 diz, estando eles ali,
Aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa descrição não parece se encaixar, você já percebe, com o nascimento de um grande rei. Ele disse, Gabriel há pouco, olha, ele vai ser o rei eterno, ele vai herdar o trono de Davi. Mas agora aqui está uma criança, um bebê, numa manjedoura, num estábulo. Não há anúncios mandados para outros reis, não há festejos, não há canções. Não parece ser o nascimento de um grande rei. Mas então, o verso 14 completa, ou melhor, o verso 8 completa, dizendo assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sim, foi anunciado, sim, teve canção, teve música, sim, teve um grande anúncio, mas não para reis, não para poderosos, e sim para um grupo de pastores que estava lá nos campos cuidando de rebanhos. E os anjos, primeiro aparece um anjo, e anuncia e dá 3 títulos para Cristo. Sabe quem Ele é? Ele é o Salvador. Sabe quem Ele é? Ele é Cristo. Sabe quem Ele é? Ele é o Senhor. Mas sabe como vocês o encontrarão? Envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Paradoxal, não é? O grande rei, o todo-poderoso, o grande guerreiro celeste que vem para batalhar contra o usurpador deste mundo, vem aqui como um bebê, uma simples criança, nascido de um casal de camponeses. Nasceu, e lá está ele. Porém, meus irmãos, a cena não consegue ocultar totalmente a identidade dessa criança, pois assim que o anjo faz o anúncio, algo súbito, ele diz, acontece, e subitamente, ele diz, surge nos céus um grande exército dos céus. Essa é literalmente os termos. Eu sei que a tradução fala uma grande milícia celestial, mas a expressão é um numeroso exército dos céus. Para que serve um exército? Qual é a função de um exército? Para guerra, para batalha. O que é um exército de anjos guerreiros? Porque esse é o sentido da expressão. O que é um exército de anjos guerreiros está fazendo no nascimento de um bebê, no nascimento de uma criança? Porque não é qualquer bebê, porque não é qualquer criança. Na verdade, está nascendo ali o general desse exército, o grande comandante desse exército. Eles vêm para comemorar. Quando eles dizem glória a Deus nas maiores alturas, eles estão comemorando, festejando. Eles sabem quem nasceu. Não sabem ainda o que exatamente ele vai fazer. Não sabem. Mas sabem quem ele é, quem nasceu ali. Por isso aparece, na verdade são os soldados. Os soldados desse grande guerreiro, desse grande general, comandante que acabou de nascer. Um dia ele disse lá, quando tentaram prendê-lo, um pouco antes de prendê-lo, se eu quisesse, eu pedia ao Pai. Ele mandava 12 legiões de anjos para me proteger. É o comandante, é esse que nasceu. Mas interessantemente, meus irmãos, esse grande exército, numeroso exército que aparece ali, não participa da batalha, só assiste. Uma vez ou outra, esses anjos vão ajudar Cristo. Como quando após a tentação, Satanás se afasta, e então o texto diz, os anjos vieram e o serviram, mas eles não participam da batalha. Todas as expectativas, todas as esperanças estão sob aquele bebê.
ele vai enfrentar as trevas sozinho. Ele não terá ajuda, ele não terá o exército lutando ao lado dele. Não será assim a batalha. O exército está ali, ele podia chamá-lo, mas não. Ele tem que enfrentar tudo sozinho. Está tudo sobre os ombros dele. Tudo depende dele, exclusivamente dele. Ele é um guerreiro solitário. Ele veio para enfrentar o mal, enfrentar as trevas e fará isso sozinho. E o simples fato de ele nascer já é o começo da queda, da derrota do príncipe deste mundo, das forças do mal, das forças das trevas. Agora veja outra passagem comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Como Paulo, nessa passagem, descreve o nascimento de Cristo, mais uma vez, com uma grande vitória, e por sua vez, uma terrível derrota para os inimigos. Gálatas, capítulo 4, e só para você entender o que é que Paulo vai falar aqui, você tem que entender que na carta aos Gálatas, nessa parte dos capítulos 3 e 4 de Gálatas, Paulo está usando uma terminologia legal de escravos e senhores, para explicar o significado da vinda de Cristo e da libertação que ele conquistou para nós através do seu evangelho. Paulo está dizendo que os judeus, que são descendentes de Abraão, e portanto eles tinham direito técnico às promessas de Deus, mas até que Cristo viesse, ele diz, esse povo era como que menor de idade. Essa é a ilustração que ele vai usar, a menoridade legal. Ele era um povo menor de idade, porque Cristo não tinha vindo ainda. Então ele diz, uma pessoa menor de idade, ela não pode usufruir de todos os direitos da maioridade legal. A gente sabe um pouco disso por causa das leis brasileiras. Mas aqui é um pouco diferente a coisa, porque um menor, um herdeiro menor, ele, nesse caso, precisava de um curador, de um tutor, para poder administrar os bens desse herdeiro. Só que Paulo diz que tanto os judeus quanto os gentios tinham tutores, curadores, digamos assim. Mas quem é quem? Esse é o ponto, né? E aí nós temos que ler alguns versículos aqui em Gálatas 4 para entender isso. Verso 1 fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Quer dizer, mesmo que ele é o dono de tudo, mas se ele é menor de idade, ele não tem muita diferença de um escravo. Por quê? Verso 2 diz, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, ele diz, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Presta atenção nessa expressão. Servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para entender bem o assunto é o seguinte, tem dois povos na história, os judeus e os gentios. Todos eram menores antes de Cristo, todos estavam no estado de servidão, ele está dizendo. Porém, qual era a servidão dos judeus? A lei, a Torá. Por isso que ele fala, olha aí no capítulo 3, no versículo 23, ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, no caso de um judeu, antes de Cristo vir, ele está debaixo da tutela da lei. Ela é seu curador. Ela é aquela que o mantém numa posição de escravo. Nesse sentido é que o texto está dizendo. Mas e os gentios, os estrangeiros, que não tinham a lei mosaica, que não estavam debaixo do pacto, da aliança do Antigo Testamento? Esses, segundo Paulo, estavam sujeitos aos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo. Essa expressão, eu sei, ela não fica clara no primeiro momento quando nós lemos, porque a ideia de rudimento nem sequer é muito compreensível, né, na nossa língua portuguesa. É um termo muito dúbio, né? Quer dizer rudimento, uma coisa rude, uma coisa incipiente, uma coisa imprópria, inacabada, será que é isso?
Bom, a maioria dos léxicos, que são dicionários gregos, traduzem essa expressão rudimento como sendo algo de nível espiritual. Então, aqueles princípios espirituais por trás da criação do mundo, geralmente identificados com os anjos, com poderes espirituais. É um termo muito próximo daquele outro termo usado, por exemplo, em Colossenses, principado, potestade. Esse termo rudimento é muito próximo, eles são quase que sinônimos, eu diria assim. Então, o que Paulo está dizendo é que os gentios, que não tinham a lei de Moisés para obrigá-los a alguma coisa, mas eles estavam sob o poder de principados e potestades, dos rudimentos desse mundo. Por que eu posso ter certeza de que ele está falando isso? Porque ele explica no versículo 8. Olha aí mesmo, em Gálatas 4, versículo 8, ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, então tudo isso mudou, certo? Olha esses deuses que ele diz que esses gentios estrangeiros serviam antes que Cristo tivesse se revelado a eles. São esses os rudimentos, são aqueles demônios por trás dos deuses pagãos dos povos. Esses são os rudimentos do mundo. Aqueles deuses eram só estátuas. Estátuas não têm vida, não fala, não anda, não corre, não faz nada. Mas por trás daquelas entidades, daquelas estátuas, a Bíblia diz demônios, eles adoravam a demônios. São esses os rudimentos do mundo, os demônios que aprisionavam, escravizavam as nações nas trevas. Então agora você pode entender melhor o versículo 4, quando ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é um dos versículos mais extraordinários da palavra de Deus. Ele tem tanta teologia, ele tem tanta informação profunda aqui, que nós acho que nunca conseguiremos extrair tudo o que ele tem para nos ensinar. Ele diz, quando veio a plenitude dos tempos, o sentido aqui é daquelas antigas ampulhetas de medição de tempo por cair grão de areia, né? Aqueles dois lados iguais, tem um reservatório de areia em cima, os grãozinhos vão caindo embaixo, até que o cronos, né, o tempo se enche. Quando cai o último grãozinho de areia, então encerrou um tempo. Quando caiu o último grãozinho de areia no tempo de Deus, no cronos divino, Cristo veio. Ou seja, ele não veio nem antes nem depois, nem um segundo antes nem um segundo depois, só no exato momento definido, determinado por Deus. Naquela hora, naquele momento, naquele segundo da história do mundo, Cristo tinha que nascer. Caiu o último grãozinho de areia. Mas quando cai o último grãozinho de areia, faz o quê? Vira a ampulheta. Então começa um novo tempo, começa uma nova história, uma nova era. Essa é a verdadeira nova era. Quando Cristo já veio, virou a ampulheta, começou a contar tudo de novo. Acabou o Antigo Testamento, começou o Novo Testamento. Acabou o tempo em que os principados e potestades mantinham o mundo nas trevas e na escuridão. Virou o tempo, começou o tempo em que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dos judeus e dos gregos. Vai adiante, avançando, a máquina do Evangelho vai por todo o mundo, ninguém pode detê-la. Esse é o verdadeiro exército de Deus, que marcha, que avança, porque está no novo tempo. Mas o texto diz algo muito interessante, ele diz, virou o tempo, chegou a plenitude do tempo, cumpriu. Deus enviou o seu Filho com dois atributos aí fundamentais para entender o que significa o nascimento de Jesus. Nascido de mulher, primeiro.
nascidos sob a lei, segundo. Essas duas coisas aqui, essas duas frases, resumem tudo o que nós temos que saber a respeito de quem é Jesus e qual é a sua missão. Nascido de mulher, não quer dizer apenas o fato de que ele nasceu de Maria, sem a participação de José, pelo Espírito Santo. Isso está incluído aqui, mas isso é mais amplo. O significado é mais amplo, porque isso nos remete a Gênesis 3,15. Quando Deus promete para a serpente que um descendente da mulher vai esmagar sua cabeça. Ou seja, desde o começo Deus disse, um filho dela, um filho da mulher, vai esmagar a cabeça dos principados e potestades, dos rudimentos deste mundo, do príncipe da potestade do ar, todos os seres malignos liderados por Satanás, o grande dragão. Aquele que nasceu da mulher é o que veio para libertar as nações, é o que veio para libertar o mundo do domínio das trevas. Nasceu o guerreiro, nasceu o verdadeiro valente, que pode amarrar aquele outro valente e assim saquear a casa toda dele. Mas ao mesmo tempo diz, nascido sob a lei, sob o domínio da lei. Ele nasce como um homem que se submete às exigências dos céus. Ele vem para cumprir aquilo que os judeus não cumpriram, aquilo que nós, gentios, também não podemos cumprir. E assim, ao oferecer a sua vida a Deus, ele garante o nosso resgate. O ponto aqui ele diz, para resgatar aqueles, tanto judeus quanto gentios, que estiveram sob o domínio da lei ou sob o domínio dos rudimentos desse mundo. Ele veio para resgatá-los e torná-los filhos de Deus, para que recebam o Espírito Santo que clama, papai, Abba, Pai. Foi isso que Cristo veio fazer. Por isso o seu nascimento é o nascimento do rei, é a primeira batalha escatológica, é o momento em que ele vem a esse mundo como um simples bebê, uma simples criança, mas com o poder de destruir todos os inimigos. É por isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer aqui em Gálatas 4, que os judeus não precisam voltar à escravidão da lei e que os gentios não precisam voltar à escravidão dos deuses antigos. Porque Cristo já venceu, ele nasceu e trouxe a vitória total ao povo de Deus. Assim, o enganador das nações, o sedutor das nações, ou o acusador dos nossos irmãos, como o Apocalipse descreve, começou a ser destronado quando a criança, o bebê, nasceu lá. E a passagem, como vocês sabem, que descreve isso de maneira mais extraordinária possível, é Apocalipse 12, texto conhecido de todos nós, vamos ler também, Apocalipse capítulo 12, verso 1 a 5, aqui vamos ser bem rápidos, tem muitos sermões meus aí para serem vistos sobre Apocalipse 12, então eu não vou usar muito tempo nesta manhã, apenas confirmar o que eu acabei de expor com base nesta passagem. Essa passagem vai nos mostrar a confirmação do que nós acabamos de ver. Verso 1 do capítulo 12 de Apocalipse diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, a primeira cena, uma mulher grávida nos céus, uma cena apocalíptica. Essa mulher grávida, como já vimos, representa toda a descendência, toda a genealogia de Cristo, desde a Eva, Adão e Eva, até Maria, a Virgem, que deu a luz a ele. Todos aqueles que estão nessa grande ascendência de Cristo, desde Adão até Eva, estão incluídos, estão pintados apocalipticamente nessa cena da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas. Ela é em algum momento Israel também por causa disso, esse simbolismo do sonho de José, do sol, da lua e das 12 estrelas. Porém, do outro lado está o dragão, grande,
vermelho, diz aí. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E aí vem a descrição mais emocionante. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Que toda a inimizade, toda a tentativa do dragão, desde Gênesis 3 até Herodes, que manda matar os meninos em Belém, todas as tentativas ao longo da história desse dragão de devorar o filho, de não permitir que esse filho nasça, cresça e esmague sua cabeça. Por isso sua fúria, por isso sua disposição aí de tentar derrotar esse filho. Porém, a derrota do dragão já está aqui no começo do verso 5, quando diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Ou seja, ele não conseguiu seu intento. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse filho, meus irmãos, é Cristo Jesus, aquele bebê que nasceu daquele casal de camponeses lá em Belém. Quando Deus moveu o mundo, céus e terra, para que ele nascesse ali. Você tem que ver esse momento da história do mundo como um momento extraordinário, de uma grande batalha cósmica que está em ação. Porém, há apenas um guerreiro, contra tudo e contra todos. Apenas um. Um guerreiro solitário, um bebê, uma criança que nasce ali em Belém. Mas ele vai impor contra o dragão e todos os seus seguidores a mais vergonhosa derrota. Mas isso também custará caro para ele. A vida de Jesus, que nós meditaremos na sequência, sua morte, são esse momento terrível de Cristo, em que ele tem que padecer, em que ele tem que ser, entre aspas, derrotado também, para que nós possamos usufruir depois de sua tremenda vitória. Lembremos, portanto, que a grande batalha escatológica já aconteceu. E que por causa dela, nós hoje somos filhos de Deus. Se hoje nós podemos dizer, Abba, Pai, é porque essa grande batalha já aconteceu. Valorizemos mais, portanto, a primeira vinda de Cristo, em termos escatológicos, do que nós já temos feito. Louvemos sempre e bendigamos o nosso Deus. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra. Sim, reconhecemos que aqui estão muitos assuntos profundos e misteriosos, e que nós não temos condições de compreendê-los de forma total. Mas nós podemos ver, nessas descrições sublimes, quão grandioso foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quão decisivo e definitivo isso foi para este mundo. E é até hoje para as nossas vidas. Por tudo isso te rendemos glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém.